Olá pessoal, bem-vindos a mais uma Brad Talks. Meu nome é Rodrigo Neves, sou presidente aqui da Brad Regional São Paulo. E antes de começar nosso bate-papo, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e ativar o sininho. Toda semana tem conteúdo novo aqui no canal, webinars, dicas, entrevistas, então não deixe de seguir a gente. E entre no site www.abrad.com.br e conheça um pouco mais sobre como a Brad pode ajudar a sua empresa aqui no mercado digital. Se você for um agente digital, torne-se associado e participe. A sua participação vai ser muito importante para cada vez mais a gente criar um mercado mais competitivo e melhor. Meu convidado de hoje é o Marcos, da TaskRow, que é sócio e fundador e também associado da Brad. Né? E anos é associado da Brad. Verdade. Marcos, prazer. Obrigado por ter estado no convite. Acho que é a primeira vez que eu converso contigo. Eu sempre converso com o Ricardo, seu sócio, verdade, né? É verdade. Fico muito feliz da sua presença aqui. A TaskRow é um parceiro, um associado da Brad de muito tempo. Né? A gente já fez bastante coisa em conjunto. E é legal a gente fazer essa troca hoje. Eu queria falar um pouco contigo sobre as dificuldades, né, que os nossos associados, e eu também como agente digital, produtor de tecnologia, tenho com a gestão de projetos e ver se você pode dar alguns insights para a gente sobre algumas boas práticas. Legal. Bom. E eu queria que você apresentasse também, falando para o pessoal um pouquinho sobre você e como surgiu a TaskRow, né? Porque, só para vocês entenderem, a TaskRow, ela foi uma spin-off, né? De um primeiro negócio que você teve. É verdade. Bom, primeiro, Rodrigo, queria agradecer bastante poder bater esse papo com você. Eu acompanho a Brad já há bastante tempo e tenho visto muitas iniciativas super positivas para esse mercado que precisa muito. Bom, meu nome é Marcos, eu sou um dos sócios fundadores da TaskRow, que é uma ferramenta de produtividade e gestão que já está agora no mercado há cerca de 8 anos. Bom, a ferramenta nasceu, como o Rodrigo comentou, a partir de um sistema que a gente desenvolveu na Tesla, que foi uma das primeiras produtoras digitais que a gente fundou em 96. E eu fui um dos sócios fundadores, e lá desde o início a gente começou a desenvolver um sistema para controlar as tarefas e depois a gente teve um sócio investidor que exigiu métricas da operação, como é que estava a nossa taxa de utilização, como é que estava a rentabilidade de projetos, e a gente foi desenvolvendo essa ferramenta durante 15, 16, 17 anos. E depois de penar muito em projetos dentro da Tesla, eu resolvi optar por fazer um novo negócio, que era trabalhar com produto. E aí eu montei a TaskRow com base nesse sistema que a gente tinha bastante conhecimento dentro da Tesla. A gente reescreveu o código, adequou aquilo que a gente acreditava ser interessante para o mercado e lançamos de uma forma muito gradual, muito assim, crescimento orgânico, até hoje. A proposta da ferramenta ela continua sendo não no modelo de autocontratação para ter milhares de clientes. A gente segue um modelo mais consultivo, muito em linha com a proposta da ferramenta, que é não só ter essa parte da gestão dos projetos, gestão do trabalho, mas entrar na parte de gestão operacional, gestão da rentabilidade de um projeto, da rentabilidade de um cliente. E quando você vai para essa área, não tem mágica, são muitos conceitos, valor hora, margem, overhead, e que você precisa implementar na ferramenta, a ferramenta precisa oferecer isso e, consequentemente, a adoção e a implantação da ferramenta acaba exigindo uma consultoria, um treinamento para que as métricas todas depois possam ser estabelecidas. Então, o TaskRow nasceu da Tesla, foi uma primeira que não é a Tesla Motors, foi a primeira produtora digital aí do Brasil. Uma curiosidade, né? Isso é bacana, né? A Tesla ela não existe mais, né? Quando ela foi vendida, o nome mudou para... Não, na verdade ela existe. Ela hoje, o sócio principal é o Eduardo Zardi, que era E continua com o nome Tesla também? Continua com o nome Tesla, atendendo clientes. Obviamente, ela não tem o tamanho que ela tinha antes, mas ela atende. Continua no mesmo mercado, fazendo os projetos digitais. E o nome Tesla, ele tem alguma relação com a Tesla Motors? Ou como é que surgiu o nome Tesla? Na verdade, a gente precisava escolher um nome, já tinha a ideia de fazer a empresa e a gente estava
um dos sócios fundadores foi o Paulo Veras, que depois montou ficou bastante conhecido aí pela 99. E ele tinha um livro de física e tinha várias unidades da física. A gente bateu o olho lá, ele sugeriu Tesla, e a gente viu o porquê que chamava Tesla, em função do grande inventor que é o Nikola Tesla, gostamos e ficou Tesla. Aí logo depois, muito depois, é que veio a Tesla Motors. Muito depois te copiaram. Exatamente. Entendi. E, cara, assim, vou falar, quando você tem um negócio, né, e você cria um produto a partir do seu negócio para atender suas necessidades, o legal é que quando você criou a TaskRow, né, não sei se já veio com o nome TaskRow ou se vocês tiveram até uma mudança de nome depois, né, depois me conta um pouco também sobre isso. Mas quando vocês criaram a TaskRow foi para resolver os seus problemas, né? Exatamente. Então, consequentemente, você sabia quais eram as suas dores, né? Porque muita coisa você comentou na sua introdução aí, que eu queria até falar para você, que são algumas dores que eu vejo que existem no mercado, as principais ferramentas de gestão de projetos, elas não resolvem. Né? Acho que as ferramentas hoje de gestão de projetos no geral, elas todas resolvem muito bem a questão de gestão operacional, de tarefas, né? Distribuição de atividades, né? Essas coisas resolvem muito bem, porque eu não sei se eu posso dizer que é isso, mas é como se fosse um commodity de entrega desse tipo de plataforma. Né? Uma boa visão. Então, assim, agora o que faz eu usar uma TaskRow, uma Monday, ou uma Runit, tem outros que existem no mercado aí, o que vai te usar? Eu acho que nessa visão é a questão de quanto que você tem familiaridade, você gosta da operação daquela ferramenta, daquele fluxo, naquela interface, naquele design, né? Adaptação, né? É verdade, passa muito por nessa isso. parte eu acho que vai muito por isso, né? Às vezes você quer uma coisa mais minimalista, às vezes você gosta de uma ferramenta que tem um pouco mais de travas e fluxos. Então vai muito da experiência de cada um, né? E começa, e normalmente você acha que tem mais aderência para poder absorver uma ferramenta numa empresa? É do gestor ou são os funcionários que realmente eles, pela utilização deles, por eles se sentirem confortáveis em usar, acaba sendo realmente absorvida a ferramenta na empresa? Acho que você colocou todos os pontos aí. Acho que quando alguém dentro de uma empresa precisa selecionar uma ferramenta, eu acho que ele passa por esses pensamentos. Ou seja, ele vê no mercado o que existe de oferta. E eu acho que o mercado hoje ele se divide em dois grandes grupos. Um grupo de ferramentas que se propõem a ter um foco na gestão do trabalho. Né? Então você tem soluções excelentes no mercado com esse foco. Né? Eles são o conjunto de funcionalidades é só voltada para esse objetivo, né? Fazem muito bem isso, o famoso Trello, Monday, Asana, Run, ClickUp, tem soluções assim muito boas. E geralmente a gente até vê, assim, quando sei lá, estuda um mercado, até mercados grandes, você tem às vezes empresas que optam por várias ferramentas. Você tem um grupo que gosta do Trello, usa Trello, outro grupo gosta do Asana, usa o Asana, e são ferramentas mais utilizadas, às vezes quando a empresa é muito grande, por grupos. Né? Difícil você adotar uma ferramenta dessas para uma empresa como um todo, principalmente se a empresa for grande. E isso acaba tendo uma decisão, eu acho, pautada muito naquilo que tem a experiência do grupo que vai usar essa ferramenta. Né? Então, se você tem um grupo que tem mais especialidade em Trello, vai optar pelo Trello. Então, esse é um modelo que a gente vê que o mercado adota quando precisa escolher uma ferramenta. Porém, tem uma outra decisão, que é justamente o que você comentou. Se naquele momento a empresa precisa organizar o seu trabalho, qualquer uma dessas ferramentas vai atender muito bem. E aí passa por essa. Eu gosto mais do Trello, da interface, eu gosto mais do Asana, eu gosto mais do ClickUp, porque a interface dele é mais intuitiva. Só que o mercado que o TaskRow está inserido é um pouquinho diferente. A gente está inserido num mercado em que nunca é contratado por um grupo dentro de uma empresa, é sempre contratado pela alta diretoria ou presidência. E é colocado na empresa como um todo, ou seja, com o principal objetivo de extrair métricas de gestão, de rentabilidade,
do margem de operação daquele cliente, daquele projeto. Só que quando, de novo, né, quando precisa ter esse objetivo, você precisa ter uma implantação que vai envolver a controladoria. E realmente ela vem de cima para baixo, né, por causa do nível de informação. Vem de cima para baixo. Porque você também tem que mapear o nível de informação que a empresa quer para saber como é que você vai controlar os processos dela até para baixo, né? Também, né? Sem dúvida, saber todos o fluxo inteiro de operação, como é que está sendo a rentabilidade. Eu vou falar, uma empresa tem 15, 16 anos, que quando você começa a utilizar uma ferramenta de gestão de projetos, você vai criando um nível de maturidade, né? Quando você fala assim, putz, preciso de uma ferramenta. Me corrija se eu estiver errado. Você começa primeiro pensando que você tem que gerenciar tarefas. E passa-se um tempo, você fala assim, putz, agora eu preciso começar que o pessoal comece a apontar quanto tempo que eles estão executando nas tarefas. Primeiro você quer só controlar. Quer só controlar, saber que tudo fica no mesmo lugar. Depois você quer saber o tempo que levou cada coisa, né? Depois disso aqui você começa a ter um relatório, né, você pode dizer de produtividade, rentabilidade, aonde você vê assim, ó, o que a gente passou para o cliente e quanto tempo a gente levou. Exatamente. Eu acho que isso é para ver a questão de lucro e prejuízo, assim dizendo, né? Verdade. E passando essas 3 fases, que eu acho que sim, vou falar assim, a segunda já é muito difícil, né? Sem dúvida. Que é o time sheet. A terceira, eu acho que já é o supra-sumo, quem já tem isso já pode dormir feliz, né? Eu acho que uma quarta é o nível assim onde você começa a ter um relatório gerencial com alguns insights, sabe, integrações com outras plataformas e ferramentas, ganho de processo. Sim, acho que é um excelente resumo. A proposta do Testro é justamente essa. Fazer toda a gestão do trabalho, das tarefas e depois, principalmente, ter a alocação na mão, né? Acho que toda empresa de serviço passa pelo desafio enorme de conseguir ter uma alocação o melhor possível, né? Você está sempre com aquele desafio de ter muito trabalho, correndo atrás de muito trabalho e ao mesmo tempo ter a sua equipe para entregar esse trabalho. Então você tem que estar com a tua equipe o máximo alocada possível também para não deixar pessoas ociosas, consequentemente isso afetaria a tua rentabilidade. Então, conseguindo ter uma ferramenta que te organiza os trabalhos já é fundamental para você passar para o próximo passo, que é ter a timesheet. Timesheet é fundamental. Timesheet a gente vê em todos os nossos clientes adotam cada vez mais com um plano de querer com que todos apontem horas com um intervalo o menor possível. Vou falar outro trem difícil de fazer, viu? Difícil. Difícil assim, não é de fazer, as pessoas fazerem. Mas hoje... E é tão simples, né, cara? Pois é. Sei lá, só colocar lá assim, levei meia hora, levei 1 hora, levei 4 horas, né? Exatamente. E a gente... Mas antigamente até era mais raro você ter essa cultura tão forte da timesheet. Hoje, se ele tiver, não estou gostando aqui, não estou apontando horas nessa empresa, ele vai para uma outra empresa, ele vai ter que apontar horas. Não existe mais a opção de não apontar horas. E, claro, a gente tenta ao máximo que isso seja o mais simples possível, menos invasivo, e não é uma parte para poder atrapalhar ninguém, pelo contrário, só traz benefícios. Para a empresa é indiscutível, porque ela consegue renegociar contratos com base em dados, não com achismo, eu acho que eu estou trabalhando muito. Não, você chega para o cliente, e a gente vê isso dos nossos clientes, que apresentam para os seus próprios clientes um relatório detalhado de quanto a equipe está gastando, de quanto está tendo de retrabalho, o cliente se conscientiza. Você consegue um documento muito importante para uma reunião, né? Porque a gente fala assim, não, mas vocês não estão trabalhando direito, vocês não estão entregando. Cara, olha aqui, ó. Olha o que sua equipe responde pra gente, olha o tipo de briefing que a gente recebe, né? Isso aqui você provou. Cara, nós fizemos 100 atividades esse mês, como a gente não está trabalhando. Então, você começa a ter um nível. Se você não tem uma plataforma que te suporte, que dá esse tipo de informação, que você vai fazer como, né? Exatamente. Aí você chega com uma discussão, fica muito, muito vago com o cliente. O cliente o cliente vai ter mais argumentos que você. Agora, se você chega com relatórios mostrando que você tem isso na mão, a tua equipe ali controlada do ponto de vista positivo, controlada do ponto de vista de saber onde eles estão trabalhando. E para a equipe é muito bom, porque a equipe vai conseguir mostrar onde está trabalhando, vai conseguir pleitear qualquer outro tipo de retorno para
o próprio profissional com base também nas mesmas métricas que a empresa usa para o teu cliente. Exatamente. Então, assim, É ferramenta para todo mundo, né? É ferramenta para todo mundo. Sabe uma coisa que me toma muito tempo de processo interno? Eu não sei se a Tescro faz isso. Hoje a gente mudou um pouco o processo, porque antigamente, assim, o gerente de projetos ou o gerente falava assim, o cliente pedia uma demanda, o gerente falava assim, não, isso aqui leva 4 horas, isso aqui leva 8. E na hora de executar, aconteceu 2 questões. Ou não era aprovado, porque às vezes era muitas horas e não era tudo aquilo, ou às vezes a gente na hora de executar, em vez de ser 8 horas, era 12, 16, 24, né? A gente tomava um grande prejuízo. Ou a gente passa internamente para a equipe fazer estimativa. Então entra um briefing, uma demanda, a equipe, tudo que vai ser envolvida naquela atividade. A pessoa, na verdade, nem a equipe, é a pessoa que vai ser envolvida naquela atividade, 1 ou 2 ou 3. Estimam o tempo que ele tem necessário, a gente pega a informação, a gente tem um feeling do gestor para saber, bom, acho que vou colocar uma gordura, acho que não, acho que realmente é isso, tem um pouco de feeling, né? Mas pelo menos nós temos já um subsídio aí, e a gente repassa para o cliente aprovar, né? Esse fluxo é constante, cara, e hoje em dia, em algumas ferramentas como o Gira que eu utilizo, esse fluxo ele é muito na famosa observação interna. Sabe aquela observação interna que só você e a agência conversam ali? Né? No Tescro, como é que vocês resolvem essa situação? Tem alguma coisa que é específico para isso? Como é que funciona? A gente tem 2 modelos. Um modelo que é na própria tarefa. Quando você passa uma tarefa para um determinado profissional, você pode passar já uma estimativa de quanto tempo você acha que ele vai demorar, mas sempre o melhor é o próprio profissional revisar aquilo e falar, não, se você estimou em 8 horas, mas eu preciso de 10. Então a ferramenta permite o próprio usuário dizer, eu preciso de 10 horas para essa atividade. Um outro ponto que a gente implementou, que é muito forte, principalmente para esse modelo do Tescro, que é oferecer um conjunto de funcionalidades de gestão, permitir que os usuários façam estimativas para um determinado trabalho. E esse conceito de colocar as estimativas, que ele pode orçar tanto por alocação, eu acho que eu vou demorar no primeiro mês 50% do meu tempo, ou vou demorar X horas para fazer essa execução desse trabalho, isso depois é transformado numa proposta para ser enviada para o cliente. Então, essa mecânica de gerar uma estimativa, ter uma aprovação interna de um gestor e depois aquilo ser convertido numa proposta é um passo muito importante para as empresas terem essa gestão mais completa do trabalho como um todo. Para que erre menos na origem, né? Se você errou menos na venda, obviamente você vai errar menos na execução. Então é fundamental ter algo para você fazer essas estimativas de um jeito mais assertivo. Entendi. Marco, a gente está chegando no final da nossa conversa aqui, cara, é muito bom saber, dar um insight pessoal sobre como a Tescro o que a Tescro tem de funcionalidade, né, como é que ela pode ajudar você que é agente digital e quer evoluir, né, na questão da sua gestão de projetos, de tarefas, para coisas mais gerenciais, né, deixa de consultar aqui o pessoal da Tescro lá, que eles têm umas soluções bem bacanas. Eu queria que você desse para o pessoal aqui alguns insights, algumas dicas, do que você, nas suas implantações, você implanta com certeza muitas agências, produtoras de tecnologias e por aí vai. Qual que são os erros mais comuns que você encontra aí? E se você tem algumas dicas de como a gente pode ir tentando mitigar eles, minando eles aí? Bom ponto. A gente, pelo modelo do Tescro, de novo, ele é contratado pela uma alta diretoria, né, às vezes pelo principal sócio, mas sempre é destacado alguém dentro da empresa para ser o guardião da ferramenta, mas não só porque tem que ficar cuidando da ferramenta, porque a ferramenta por si só, ela não vai dar todo o potencial de gestão e todas as métricas se não tiver uma seriedade no uso, se não tiver uma adesão efetivamente no uso, né? No uso. Então, é claro que, de novo, se você tem ferramentas que têm uma proposta com um conjunto de funcionalidades menor, que é organizar o trabalho, essas são, às vezes até andam sozinhas. Mas quando você quer dar o próximo passo de timesheet, de rentabilidade, ou outras funcionalidades, até chegar no controle do faturamento, você precisa ter alguém interno que tenha um conhecimento maior da ferramenta, que está monitorando para saber que realmente está sendo tudo utilizado. Fazer, quando chega um funcionário novo, fazer aquele treinamento inicial, deixar a ferramenta viva. Vou falar que quando entra um funcionário novo, né, eu também cometo esses gaps de vez em quando, nós temos que viver aprendendo, né?
A gente peca muito no kickoff do funcionário interno, né? É verdade. Tipo assim, de saber que o cara, tipo assim, ele tem que ter, lógico, tem um trabalho, um job para ele poder fazer, às vezes o cara já tem experiência, né? É um programador, é um X-designer, já pode executar uma demanda, mas acho que ele tem que participar de um processo de imersão interna, né? Entender as ferramentas, boas práticas de uso, como é que a gente faz uma reunião, não sei lá o quê, sabe? Tem que ter isso, né? Isso é importante demais, né? Isso é uma coisa que as pessoas não levam em consideração as agências, né? As empresas, né? Sem dúvida, sem dúvida. E é um desafio grande, porque às vezes você tem um turnover alto, mas você tem que ter a preocupação. Quando a pessoa entra e conseguir captar tudo aquilo que a empresa vai oferecer e precisa que aquele funcionário utilize, é fundamental, nos pontos também. Mas isso mudou de uns anos para cá mesmo, sabe? Porque eu, antes de ser empresário e empreender, eu trabalhei em empresas e tal, e todas as empresas, né, que eu trabalhei, teve pelo menos 1 ou 2 semanas de imersão em treinamento. Né? Tinha esse conceito, sabe? Assim, de você entrar na empresa, o cara vai lá te dar o seu uniforme, que muitas empresas trabalhavam de uniforme até, dá o seu uniforme, te leva a empresa inteira, explica como é que funciona cada coisa, dá um treinamento, tem uma palestrinha, aí eu ficava acompanhando do lado de uma pessoa, ver como é que ela trabalhava, sabe assim? Para depois você realmente começar, aí chegava a sua máquina, sabe? Você conhecia o cara, quando comecei, né, tinha que conhecer o cara do TI para poder conversar com o cara, né? O cara tinha que criar meu usuário, sabe? Então, assim, hoje as pessoas estão muito no imediatismo mesmo, né? 1, 2, 3 e vai, né? Sim. Até a gente começou a ver alguns clientes que contrataram umas plataformas de treinamento, né? Então o funcionário entra, já recebe ali o login da ferramenta, passa pelos treinamentos online e já está preparado para usar não só o TestGrow, mas como as outras ferramentas da empresa. Até esse mercado já tá bem evoluído. Mas um dos desafios realmente é esse, você ter alguém internamente guardião ali da operação, não da ferramenta, mas da operação como um todo. E aí a ferramenta é parte disso para fazer com que ninguém deixe de usar e use da melhor maneira. Aquele negócio, se não tiver dono, né, morre de fome, né? Morre de fome, exatamente. É isso. Cara, muito obrigado pela sua presença, Marcos. Foi um ótimo papo aí, eu acho que deu alguns insights bacanas, né, uma troca legal. E você que quer conhecer um pouco mais sobre a TestGrow, é www.testgrow.com. Só .com. Ó, www.testgrow.com. Entra lá no site deles lá, olha os planos e preços. A TestGrow é parceiro da Brad. Se você é agente digital, procure a gente também, que com certeza tem umas parcerias, alguns descontos especiais aí. Tá bom? Obrigado. Imagina, eu que agradeço novamente a oportunidade. Valeu. Valeu. Pessoal, até o próximo Brad Talks. Até o próximo. Obrigado.